Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. Como vocês estão vendo hoje, a gente está gravando na minha sala, não estamos na igreja, porque infelizmente eu estou com Covid, né? E na semana que vem a gente volta a gravar lá. Inclusive estou até dando um descanso para a pele do rosto aqui, não fazendo a barba, mas a mensagem tem que chegar até vocês. Então o tema de hoje fala sobre Davi e Golias. O título é Os Gigantescos Erros do Gigante Golias, tá? E se você já é inscrito, você sempre acessa o canal, deixa seu like aí, deixa seu joinha. E se você não é, se inscreva, use esse vídeo para evangelizar. Amém? É o seguinte, vamos lá, o tema versículo está em 1 Samuel 17:14, que diz assim, eu vou ler para vocês que é só um. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Tinha 2,93 metros, sua armadura pesava 57 quilos e a ponta da sua lança pesava 11 quilos. Essa é a passagem, irmãos. Aqui fala sobre algumas características de Golias. O tamanho dele, quase 3 metros, a armadura que pesava quase 60 e só a ponta da lança pesava 10 quilos. E eu escolhi entre diversos erros do gigante Golias, porque tiveram vários, né? Se você olhar para a passagem, conhecer, você vai ver que, por exemplo, Golias ele era mimado. Os seus homens, o seu exército mimava ele. Vivia dizendo que ele era o melhor guerreiro, isso e aquilo. Golias ele era soberbo, porque ele vivia insultando os outros exércitos, vivia insultando o exército de Israel. Ele era blasfemo. Todo dia, quando ele ia falar com o exército de Israel, ele levantava a mão para cima, levantava o punho cerrado para o céu e pedia para alguém vir lutar com ele. E não tinha ninguém para ir. A palavra também fala que ele era presunçoso, porque ele olha para Davi e fala, não, isso aí não vai ganhar de mim. Esse garoto aí, esse Davi não vai ganhar de mim, olha o tamanho dele. Então ele era presunçoso. Outro erro é que ele era idólatra. Ele lutava sobre os seus deuses, ele acreditava nos seus deuses, que na verdade eram demônios. Outro erro é que Golias ele era meio estúpido, ele confiava só no talento dele e era descuidado. Pode ver, com tantas guerras que ele tinha participado, tantas lutas, ele protege todo o corpo, menos a parte mais importante, então ele foi descuidado. Outro erro é que ele era lento, ele não conseguia ter agilidade numa luta com uma pessoa mais rápida. E um outro erro, ele era inoportuno, ele cantou a vitória, ele falou assim, não, ninguém vai ganhar de mim, ele cantou a vitória antes do tempo. Então, irmãos, só nessa passagem aqui, eu elenquei 9 erros que Golias teve, que Golias tinha, que ele ajudou ele a perder a batalha. Quer dizer, uma pessoa tão experiente de guerra, tinha participado de tantas guerras, guerreiro, como fala a palavra, desde a mocidade, perde a batalha. É lógico que ele perdeu não por ele perdeu porque ele foi derrotado pela fé de Davi. Mas eu quero falar de 3 erros em especial. Mas antes de falar dos 3 erros principais de Golias, entenda uma coisa, a mesma coisa que aconteceu com Golias acontece com a gente também. Golias, na verdade, ele foi derrotado por uma pedrinha que bateu na sua testa. Ele foi derrotado depois que estava caído. E às vezes o que derruba a nós são coisas pequenas, não são as coisas grandes. Às vezes a gente vê as coisas pequenas, os detalhes como uma coisa muito grande, intransponível, e a gente não consegue passar por aquilo. Então entenda uma coisa, as coisas grandes a gente está vigiando, e as pequenas temos que vigiar também. Irmãos, vamos aos 3 erros então que eu separei para vocês. O primeiro foi que Golias pensou que podia amaldiçoar alguém, ele podia amaldiçoar Davi. Ele falava isso, vou amaldiçoar esse garoto. Golias, ele confiava nos seus deuses. Na verdade não eram deuses, eram demônios. O único Deus realmente que existe é o nosso Deus, é o Deus de Israel. O resto são todos demônios. Eles é que não sabiam disso. Então ele confiava nisso. Golias ele era muito estratégico, tanto que ele vinha de manhã e de tarde afrontar o exército. Ele mexia com o psicológico dos soldados. Só que ele não sabia que Davi, primeiro, ele não estava lá os 40 dias, ele não viu aquilo. E outra coisa, mesmo que tivesse visto, Davi não estava nem preocupado com isso. Davi não estava com medo do que ele falava de manhã ou de noite. Davi não era essa a preocupação. Davi, na verdade, ele era um homem guardado por Deus. Não estava preocupado com isso. E Golias, irmãos, cometeu um erro fundamental. Se você ler o livro Arte da Guerra, você vai ver que um dos princípios principais para você ser vitorioso em qualquer peleja, em qualquer guerra,
é você conhecer pelo menos o seu inimigo. Não estou falando das armas, do território, que também é importante, mas pelo menos o inimigo. Golias não conhecia o inimigo, não sabia quem era Davi, e pior, não conhecia o Deus de Davi. Foi para a guerra sem saber quem ele ia enfrentar. Então ele pensou assim, vou tentar amaldiçoar esse garoto também. Só que a Bíblia fala, irmãos, que quando nós aceitamos Jesus, todas essas maldições, elas são quebradas. Tudo que existe contra nós é quebrado. Um exemplo é quando contratam o profeta Balaão para amaldiçoar Israel. E o próprio Balaão fala assim, como que eu vou amaldiçoar uma nação que o próprio Deus não amaldiçoou? E ele fala assim, contra Jacó. Essa passagem fala, contra Jacó não vale encantamento, contra Jacó não vale maldição, não vale nenhum tipo de feitiçaria. Cristo, ele fez isso por nós. Cristo se fez maldição, se fez maldito, levou sobre si todas as nossas maldições. E é a mesma coisa com Davi. Davi não estava preocupado com maldição, não estava preocupado com macumba, com despacho. Se Golias fez um tipo de voodoo, alguma praga, algum encosto, Davi não estava preocupado se ele lançou um mal olhado, se ele contratou um pajé para fazer uma pagelança. Davi não estava preocupado com isso. Davi confiava em Deus, não tinha maldição sobre Davi. Irmão, o segundo erro que eu separei é que Golias pensou que Davi não tinha recursos físicos para a batalha. Ele olha para Davi e não viu arma nenhuma. Ele olha para ele e fala, não tem nem uma espada, não tem uma lança, não tem um escudo. Quem sabe Golias pensou assim, pô, já é difícil ganhar de mim armado, já é difícil ganhar de mim com lança, com armas. Quer dizer, se bobear é impossível. E esse garoto tá vindo sem nada. Imagina ganhar de mim sem nada. Entenda uma coisa, irmãos. Se você conhecesse as armas espirituais de Deus, você vai ver que Davi estava armado até os dentes. Não dá para ganhar de armas espirituais com uma lança, com um arco, com uma flecha. Isso não dá. Davi tinha o Deus da guerra, o Senhor da guerra com ele. E Deus, na nossa vida, tem colocado as mesmas coisas. Tem colocado armas espirituais ao nosso favor. Davi lutou com uma funda, mas ele tinha fé, tinha Deus com ele. E às vezes não damos valor a um jejum, a uma oração, a uma consagração, a uma comunhão. Não damos valor a um entendimento e discernimento da palavra. Irmãos, o crente, o cristão não luta com 38, com metralhadora, com um tanque de guerra, com uma arma de laser, com um tomahawk. Ele não luta com isso. Ele luta como? É jejuando. Jejua. Se você é bom no jejum, jejua. Se você é bom de palavra, que você vai ler, que você vai explanar. É assim que a gente lê. Entenda uma coisa, às vezes a arma que Deus nos dá parece pequena, parece não, mas é tão frágil, mas a arma que Deus te deu, por mais frágil que pareça, é a que ele vai usar para dar a vitória. Se você olhar, qual é a arma de Davi? Era uma tira de couro. Uma funda é uma tira de couro. O que Moisés usou para abrir o mar? Usou um mecanismo? Não. Era um pedaço de madeira, uma vara, um pedaço de árvore, sei lá, um galho que estava na mão dele que ele usava. Se você olhar a Bíblia, você vai ver que Sansão matou 1000 com uma queixada de jumenta, com uma cabeça de jumenta que estava lá no chão. Se você vai ver o menino, quando teve a multiplicação dos pães, ele tinha o quê? 3 pãezinhos, 2 peixinhos e multiplicou. O azeite da viúva era azeite. Um pouquinho de azeite foi multiplicado. Então o que Deus te dá, ele vai multiplicar. Davi não ficou reclamando, murmurando, falando, oh meu Deus, olha agora, olha o tamanho do gigante. Olha as armas do gigante. Olha o que eu tenho. Oh meu Deus. Ó dia. Ó Zé. Davi não ficou reclamando. E às vezes a gente tem tudo e ficamos reclamando. A gente tem um pão para comer de manhã, tem um almoço à tarde, tem um jantar à noite, você tem um teto para dormir, você tem uma cama, você não está doente, né? Por exemplo, eu estou agora com esse vírus. Não dá para você falar muito, você não consegue respirar. Come a comida e não tem gosto. Mas estamos aqui trabalhando, fazendo o que tem que fazer. E tem gente que tem tudo e fica reclamando. A gente só reclama. Davi não reclamava, ele pegou o que ele tinha e trabalhou. Ele manejava bem a funda, ele sabia trabalhar, ele treinava com o que ele tinha. Agora a pergunta é a seguinte, e nós? Sabemos manejar bem a Bíblia? Nós lemos bem a Bíblia? Se alguém perguntar para você assim, olha, irmão, me explica essa passagem aqui, por favor. Eu não entendi, me explica isso aqui, eu não tenho discernimento. E você que você tem mais conhecimento, eu sei que você ora
Como você vai se sair? Será que você consegue explicar? Será que você consegue, de repente, até achar a passagem? Muitas vezes a pessoa não sabe nem onde está a passagem. Então a gente tem que trabalhar bem o que Deus nos dá. Deus colocou Davi no muito. Ele foi rei de Israel, mas ele estava com um pouco no começo. Era só uma funda, uma tira de couro e uma pedrinha. Agora a pergunta é a seguinte: estamos dispostos a fazer o que Deus quer? Davi estava disposto, foi para cima. A gente está disposto a fazer esse tipo de sacrifício? Irmãos, o último erro que eu separei aqui é que Golias pensou que Davi tinha ido para a guerra sozinho. Ele olhou Davi e falou: olha, é só ele que vem, o exército está recuado, então pessoal, só tem eu e ele. Então assim, se ele veio sozinho, ficou fácil. E esse foi realmente, de todos os erros, eu acredito que o pior erro. Golias pensou que no campo de batalha, que naquele momento da guerra, ele era o maioral. Falou: nesse momento aqui, esse garoto, eu sou o maior aqui nesse espaço. Não tem para ninguém, eu vou ganhar. E aí Davi faz o quê? Davi ainda, ele é meio assim, ele quer ajudar, porque ele fala assim: olha, eu vou te falar o que vai acontecer. Eu vou atacar você, eu vou te derrubar, vou cortar tua cabeça e vou dar para os pássaros comer. Quer dizer, Davi ainda avisou antes o que ele ia fazer. Ainda dava tempo de Golias ir embora, né? Porque ele falou: vai acontecer isso, estou te avisando. Eu já sei o fim da história. E às vezes, irmãos, pensamos que estamos sozinhos na nossa vida, nos problemas. Davi sabia que não estava. Às vezes pensamos que estamos sozinhos, mas nunca estamos sozinhos. Deus está sempre ao nosso lado. Quando você acorda, Deus está do seu lado. Quando você vai tomar um café, vai pegar um ônibus, quando você entra no carro, quando você vai para o trabalho, quando você volta, quando você está na escola, na faculdade, todos os momentos Deus está ao nosso lado. Ah, mas foi uma luta. Deus estava com você na luta. Minha vida é uma batalha. Deus está com você. Deus, irmãos, mata qualquer gigante. Não interessa o tamanho do gigante. Deus, ele luta para você com o gigante. A luta de Davi e Golias, irmãos, demorou alguns minutos. Na minha opinião, eu acho que demorou uns 10 minutos. Foram 40 dias Golias afrontando Israel. E Davi acaba com aquela luta em 10 minutos, menos de 10 minutos. Deu uma pedrada, ele cai, vai e corta a cabeça. Irmãos, se o problema vier, enfrenta. Se vier o inferno, enfrenta. Deus, ele acaba com tudo por sua causa. Deus acaba com tudo por tua causa. Deus te ajuda. Fica nessa palavra, tenha fé nisso, que Deus está ao meu lado. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Eu peço para os irmãos compartilharem esse vídeo. Eu peço para os irmãos divulgarem, ative o sininho, use esse vídeo para evangelismo. Para às vezes você não tem um dono da palavra, você não tem vergonha, não está familiarizado ainda com isso. Manda para os seus amigos essa mensagem. Tem acho que umas 70 mensagens no canal. Vê uma que se enquadra melhor para quem você quer ajudar, para quem você quer evangelizar, e compartilhe essa mensagem. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, que Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.